Fala aí, rapaziada do YouTube, tudo tranquilo? Aqui é o Papai Maker, trazendo aí a continuidade da nossa série de vídeos de jogos de plataforma, ok? Então vamos lá, até agora onde a gente tá? Então a gente já fez aqui, terminou o nosso Type Text, né? Nas últimas aulas. E o que falta? Uma coisa muito importante, né? A gente já fez moedinha, já fez um monte de coisa e tal. Agora o player ele tá um pouquinho indestrutível, né? Então o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês como fazer para o inimigo atacar o nosso player, ok? Baseado no que a gente já aprendeu até hoje. Só que em vez de simplesmente pegar e fazer uma programação para o inimigo, a gente vai começar a modularizar as coisas. Eu vou mostrar para vocês como aproveitar nós para efetuar certas tarefas sem precisar ficar repetindo a programação. Como eu falei no vídeo passado, desacoplar as coisas, né? Desacoplar as partes do nosso jogo, a gente poder reaproveitar, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos dar uma acertadinha aqui no nosso projeto. Eu vou pegar o nosso player aqui, ó, tá? O nosso player ele tá como um nó comum. Vamos convertê-lo aqui, ó, numa cena, ok? Porque a gente começou a fabricar ele assim para a gente poder montar aqui essa parte. Mas esse recurso de converter em cena é muito legal. Porque a partir daqui eu posso o player tá, agora eu quero começar a tratar ele como cena. Porque assim a gente pode instanciar, pode fazer o que for necessário com esse jogador aqui, ok? Então eu vou salvar ele como cena e agora ele fica desacoplado aqui também da nossa... Posso reutilizá-lo, ok? Vou editá-lo aqui e vou colocar ele na posição 00 para ficar como padrão, ok? Tá, vamos salvar. E aqui, ó, a gente vai colocá-lo agora aqui nessa posição, tá? E outro que a gente vai fazer isso também é o nosso inimigo aqui, ó, tá? Então o nosso inimigo, deixa eu dar uma acertadinha aqui na animação dele que ele tá morrendo. Ok. A gente vai pegar o nosso inimigo e vai fazer a mesma coisa, a gente vai convertê-lo em cena, ok? A gente vai deixar ele como inimigo 1, certo? Ok. Agora a gente vai editar, vamos fazer a mesma coisa. Eu vou acertar ele e vou deixar ele lá na posição 00 para ficar padronizado, né? E aí no game a gente recoloca ele na posição que a gente quer, certo? Aqui, ó. Muito bom. Tá. Por que agora eu converti ele em uma cena? Porque a gente vai criar uma nova cena para ele, ok? Um objeto que vai ser o objeto que vai efetuar o dano, né? Aí a gente pode adicionar aqui, ó, uma área, né? Colocar aqui dentro do inimigo, ó. Tá? E essa área aqui a gente vai colocar aqui certinho, né? A gente vai adicionar aqui o nosso shape. E vamos colocar uma forma para ele aqui, ó. Ok? O que a gente pode entender isso aqui? Entender que isso aqui é como se fosse a área letal do nosso inimigo. Então, a gente sabe que ele é frágil na cabeça. Então, a gente pode deixar, por exemplo, a cabeça dele aqui livre e deixar essa região do nosso inimigo aqui como letal, ok? Tá? Então, o que é legal? Eu simplesmente vou criar uma área e vou adicionar um script para essa área aqui, ó. A gente pode chamar de área letal inimigo, ok? Create, tá? Aí o que a gente faz? A gente faz uma conexão. O mais importante é lembrar sempre aqui do nosso layer e nosso mask. Lembrando que o nosso player, tá? Ele tá aqui, ó, no primeiro layer aqui, né? No bit, primeiro bit aqui, ó, ok? Tá vendo? Ó, bit 0, valor 1 aqui, ó. Então, qualquer objeto que queira atacar nosso player, ele tem que atacar esse layer aqui. E pra gente atacar é a mask. Então a gente vai desligar o layer dele, porque ele não será atacado, ou seja, ele não vai receber colisão, só vai colidir com os outros objetos. E a mask a gente deixa aqui mesmo na mask, no bit 0 aqui, né? E 1, ok? Então isso significa que esse objeto vai conseguir colidir com o player e nenhum outro, só o player, ok? Essa é a vantagem da gente utilizar isso aqui, né? Então a gente vai colocar aqui a nossa
nosso body enter, né? Porque o nosso player é um kinematic body, ok? Tá? E vamos colocar aqui, ó, body.more, tá? Vamos fazer estilo Mario por enquanto. Bateu, morreu, né? Body.more. E aí a gente vem aqui no nosso player e cria um método, ok? Chamado morre, né? Vamos testar aqui, print, morreu, para ver se a colisão está correta, tá? Vamos executar, ok, o player está funcionando direitinho. Vamos ver se tocando no nosso inimigo ele morre, ó. Morreu. Então, significa que a colisão da nossa área está funcionando certinho. Notem que essa área aqui, ó, tá? Ela está separada do inimigo, ou seja, o inimigo mesmo, ele não faz nada. Por que isso? Porque assim eu consigo, cada inimigo, fazer uma areazinha e colocar aqui a programação que eu quiser separado dele, ok? A função do inimigo vai ser se movimentar. E a nossa área vai ser fazer o que? Atacar o nosso player, ok? Então o nosso inimigo já está atacando. Agora o que a gente tem que fazer é acertar aqui a programação, tá? Aí nós vamos fazer alguns ajustes aqui no nosso script do player, tá? Primeira coisa, a gente precisa saber o status que o nosso personagem está, ou seja, se ele está vivo ou se está morto, porque a gente sabe que se ele estiver morto, a gente não pode controlá-lo mais, ele simplesmente perde o controle. Então a gente vai usar o que a gente fez no vídeo passado, a gente vai usar enum, ok? A gente pode colocar aqui, ó, vivo, morto, ok? Depois a gente pode adicionar novos, tá? Isso aí é uma questão que pode ir, esse status aqui pode ir crescendo, tá? E a gente põe aqui um var status é igual vivo, né? Ok. Então vamos lá. Primeira coisa, quando ele morre a gente tem que verificar o status dele. Então aqui, ó, se o status dele for igual ao que? Vivo. Porque se ele está morto, né? Não pode morrer. Ok? Então vamos lá. Aí o que a gente faz? Assim que faz isso aqui, a gente tem que mudar o status dele. Agora qual que é o status dele? Igual a morto. Ok? A gente muda o status. Tá? Fazendo isso aqui, a gente pode ver que a primeira vez ele tem que dar como morreu. A segunda vez ele não pode mais dar morreu, porque nós estamos um morto-vivo. Agora a gente virou zumbi. Ok? E notem que aqui ainda funciona, porque a cabecinha dele está livre. Tá? Então a gente mudando o status aqui, ó, mesmo que eu executar esse método novamente, ele não vai rodar mais, porque o status dele mudou, ok? E a gente vai usar a mesma coisa aqui, ó, tá? Então vamos tirar esse randomize daqui, depois a gente coloca ele num lugar mais correto, que ficar executando randomize toda hora não dá muito certo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai arrancar todo esse corpo aqui do fixed process, ok? Cadê? Até o finalzinho dele. Aqui, né? A gente vai arrancar ele inteiro e vamos criar uma função. Deixa eu só colocar o PS por enquanto aqui. Vamos criar uma função chamado movimenta, ok? E vou colar o nosso conteúdo lá dentro, ver se ele colou certinho, certo? Vamos aqui passar o delta, é importante, tá? A gente tem que pegar aqui e passar o delta aqui para dentro. Aí a gente vai fazer assim, ó. Se status igual vivo, não é isso? Então movimenta e passa o delta para ele aqui, ó, para ele poder utilizar o delta aqui dentro, ok? Então, teoricamente, depois que a gente bater no bichinho, a gente tem que perder o controle, né? Ó, agora eu não consigo mais controlá-lo, ok? Por quê? Porque a gente mudou o status dele, ó. A partir desse momento, nosso personagem se torna a gente perde o controle dele, ok? Tá? A gente pode mudar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Get node, o anim, né? Ponto play. Vamos colocar o falling, porque esse falling parece que ele tá morrendo, ok? A gente não tem um desenho dele morto de frente igual do Mario, com aquela cara inchada engraçada do Mario clássico, né?
A gente vai usar isso aqui por enquanto, ok? E aí a gente tem que criar um método que vai executar para fazer ele, né? Tipo, subir e descer igual ao do Mario, tá? A gente vai criar um outro método, ok? Elif, né? Caso contrário, C. Status igual morto. O outro já tem morre, então vamos chamar aqui de morrendo, ok? Delta, tá? Ele vai chamar esse método caso nós estivermos morrendo, ou seja, aqui ó, func morrendo, ok? Tá? Vamos executar aqui para ver se está ok, nenhum erro do script até agora. Tá? Ele vai fazer aquela carinha de falling, e aí vai parar aqui, ok? Agora não tem mais controle sobre ele, né? Ótimo. O que a gente vai fazer? Vamos fazer nesse morrendo aqui um efeitinho dele subindo e descendo, ok? Aqui vamos fazer o seguinte também. Tá, por enquanto vamos fazer isso aqui, vamos ver o efeito e a gente ajusta o que for necessário. Para tal, inclusive eu vou criar as variáveis aqui do ladinho para ficar mais fácil a gente saber aqui, ó, var. Então nós vamos criar as variáveis aqui próximo do nosso método, dessa maneira fica mais fácil a gente saber que elas estão ligadas. Depois pode movimentar, tá? Mas por esse vídeo a gente vai fazer isso aqui. Então, var morre, como pode chamar aqui, vel. Pronto, morre vel, ok? E isso aqui, ó, mar morre, vou colocar aqui, ó, wait time, de aguardo, ok? Tá, então o que a gente vai fazer aqui, ó? Assim que ele morrer, a gente vai dizer aqui, ó, que o morre vel é igual vector 2. Para onde? Ele não vai movimentar nada aqui, e para cima a gente vai movimentar, sei lá, menos 80, ok? De velocidade. E o morre wait time, ou seja, seria mais ou menos aquele momentinho, né? Quando o Mario encosta no nosso no inimigo, aí ele para um pouquinho e depois faz. Então a gente dá esse tempinho aqui, a gente pode botar um segundo para começar, tá? Então cada vez que ele morrer, a gente reseta essas duas variáveis aqui, ó. Aí no morrendo aqui, ó, a gente primeira coisa vai verificar aqui, ó, tá? Se o wait time, ou seja, o tempo de espera da morte, né? O morre wait time for maior que 0, ou seja, ainda a gente está esperando, a gente vai pegar ele e vai subtrair delta. Por quê? Eu não quero usar um timer só para fazer isso, né? Então a gente pode usar isso aqui, ó, ok? Porque isso aqui é como se fosse o nosso timer. Eu já ensinei nos vídeos da navinha, a gente fez assim no começo, até a gente aprender o nó timer, tá? Então isso aqui é um outro jeito de fazer um timer bem simples, ó. Tá? Enquanto ele tiver ainda maior que 0, ele vai fazer. Passou, ou seja, acabou o wait time, a gente vai executar isso aqui, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai dar aqui, ó, move, ok? O que a gente vai movimentar? Nosso morre vel, né, vezes delta, certo? E ao mesmo tempo a gente vai aplicar uma certa gravidade ao nosso move vel. Então a gente põe aqui, ó, move vel mais igual quanto? Vector 2, a gente pode colocar alguma coisa 0,2, ou seja, a cada quadro ele movimenta e diminui um pouco a velocidade, fazendo tipo um salto assim, né? Aí ele simula uma gravidade aqui. A gente dá uma força inicial e aí vai diminuindo essa força inicial até ele se tornar positivo de novo e começar a cair, ok? Vamos ver se está tudo ok, se não deu algum problema aqui na lógica. E aí ele começa a cair. Só que ele parou aqui, ó. Por que ele parou? Porque a gente tá com o nosso player ainda colidindo com o chão. E era isso que eu ia ver que ia rolar. O que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode dizer aqui, ó, get node shape, né? Pegar o nosso shape, por exemplo, e transformar ele, por exemplo, num trigger. Que aí ele fica como um fantasma. Ele detecta colisões, mas ele não para fisicamente. Teoricamente a gente vai conseguir ver ele passar direto pela parede. Vamos ver. Olha lá, tá vendo? Né? Ok?
Então a gente já fez um esquema de morte simplesinho, tá? A vantagem disso é que a gente consegue aqui, ó, adicionar esse tipo de objeto dentro dos outros inimigos, definindo áreas diferentes, né? Tá? Bastando aqui, ó, cada objeto a gente pode usar o próprio script, não precisa, porque o script é bem simples, ó. Na verdade não tem basicamente nada, a gente pode até apagar tudo isso aqui, ó. Um simples script que faz o trabalho da colisão. Tá? E o legal é que a gente pode definir aqui, ó, desse jeito, ó, qual é a área que a gente quer que o inimigo afete. Aí vocês falam, mas qual é a vantagem disso? Pessoal, vamos pensar. O inimigo aqui no caso, ele é um objeto sólido, mas ele poderia, por exemplo, ter um tipo de um bracinho que estica, ok? Um bracinho que estica, e a gente pode fazer o que? Colocar um shape desse lá no bracinho, por exemplo. Se ele tiver uma área com espinhos, você pode botar um shape nessa área com espinhos. Então, dessa maneira, você pode definir quais as áreas letais do seu personagem, do seu inimigo. Aqui no caso ele é todo letal, né? Com exceção do cucuruco aqui, o resto é todinho letal. A gente pode ter um personagem, por exemplo, com várias áreas que não são letais e outras áreas letais. Então, por exemplo, um personagem que tem uma perna muito comprida tal, e aí ele se movimenta com essas pernas, e o corpo dele é letal, as pernas são letais. Mas se eu colocar um quadrado gigante, ele vai ficar todo letal. Eu quero só as pernas, então você consegue separar. Essa é a ideia desse esquema aqui, ó. Então, o inimigo em si, ele não é letal. A gente adiciona áreas, tá? Parece que não, mas isso é muito utilizado em vários jogos de luta, como Street Fighter, por exemplo. Os programadores, eles têm as áreas. Aí eu ainda consigo bater nele, ó, tranquilamente, ok? Tá. Olha que legal que a gente viu aqui, ó. Então o que acontece? Quando a gente matou o nosso inimigo, ó, isso foi bom a gente fazer aqui, ó. A gente matou o nosso inimigo, tá? Ok, só que a área continuou lá, ó. Pum, tá vendo aqui, ó? Então o que a gente pode fazer aqui, ó? O nosso inimigo, ele não emite nenhum sinal, tá vendo aqui, ó? Ok? Ele não emite nenhum sinal. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o nosso inimigo emitir um sinal que morreu e usar esse sinal. Então vamos colocar signal, ok? Morreu, pronto. E aí a gente, quando ele morre, ou seja, aqui ó, morreu aqui ó, tá? A gente emite o sinal bem na hora que ele morre, ok? Vamos colocar abaixo do vivo false aqui. Então aqui ó, emite signal, morreu, pronto. Tá? E na nossa área a gente pode conectar, vamos botar o ready de novo aqui, né? Vamos colocar aqui ó, getParent.connect, ok? Morreu, né? Isso, o sinal morreu, não é isso? No próprio script, morreu, certo? Pronto. E aí o que a gente faz agora? Chama o método func, morreu. O que a gente faz quando morreu? Se mata. Carry free. Então, se o inimigo morreu, a nossa área deve deixar de funcionar, né? Então, ele morreu? Ok, a gente se autodestrói porque a gente não quer mais que ele funcione. Vamos ligar aqui ó, a colisão shape para a gente conseguir tentar enxergar lá, ó, até para ver a área aqui, ó, a área do nosso inimigo morrendo. Ó. Pum, olha lá, não tem mais a área, tá vendo? Então, são coisinhas simples e eu acho que na Godot é fácil demais pra gente resolver. Olha que legal. Agora ele já não faz mais aquele efeito, ó, tá vendo? Com o que? Os nossos signals. Ok, pessoal? E aí com isso a gente completa aqui um scriptzinho, ó, a gente já adicionou aqui, ó, nosso inimigo já começa a ficar mais inteligente, né? E a nossa área aqui, ela sabe quando ocorre, né? Então se eu tiver um outro inimigo, né, que eu queira colocar essa área aqui, ó, fica simples, ok? Tá? É só colocar esse script criar uma área, adicionar esse script na área e conectar com esse método aqui, ó, onAreaBodyEnter. Ok, pessoal? Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? No próximo vídeo vamos continuar essa parte de morte e procurar fazer ele renascer, ok? Para renascer, não é o nosso personagem que vai ter script, a gente vai criar um auxiliar para fazer o controle da fase. Eu gosto de chamar de controlador do estágio, só controlador, tá? Stage Controller. Ele vai ser um controlador que vai verificar quando o nosso personagem morre, quando ele vai renascer e ele recoloca o personagem, tá? Isso é muito útil para a gente usar em checkpoints, etc. Eu faço isso no jogo do Colônia Contra-Ataca. Ok, pessoal?
Espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixa aquele like no capricho, compartilhe o vídeo com a galera, ok? Pra gente espalhar aí a Godot pelo mundo, que é uma grande ferramenta, e continuar o canal crescendo e a comunidade se tornando cada vez maior, ok, pessoal? Um abraço a todos, bons devs e tchau!